Graça e paz a todos, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meus irmãos, um texto muito usado pela CCB a respeito do pecado de morte está na carta de João, no capítulo 5. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não ore. Então a CCB ela se apega nesse texto para enfatizar o pecado de morte, né? Que o pecado de morte para CCB, o pecado de morte para CCB é somente o adultério e a fornicação. O restante dos pecados, né, mentira, orgulho e soberba, homicídio e por aí vai, são faltas e fraquezas, né? Apenas faltas e fraquezas. Pecado mesmo é somente o adultério e a fornicação. Com essa doutrina do pecado de morte, muita gente deixou os caminhos, né, da CCB, deixou os caminhos de Deus. Por quê? Quando a pessoa caía nesse pecado, eles já falavam que a pessoa pecou de morte, que já não tinha mais salvação, né? Que você podia ir para o mundo, fazer o que você quisesse, porque acabou a salvação para você. Você não tem mais salvação. Será que isso é bíblico? Será que isso é realmente uma doutrina bíblica? É claro que nós sabemos que todo pecado leva à morte. Se não houver um arrependimento dos pecados e você morrer naquela condição de pecados, a sua situação fica difícil. Entende? Agora, a CCB, ela usar desse texto para falar que o adultério e a fornicação aqui é um pecado de morte, é desconhecer as Escrituras, é desconhecer a doutrina da palavra de Deus, a doutrina de Cristo. Aqui está falando de um pecado no singular, né? Aqui não está no plural, aqui está no singular. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. Há um pecado para a morte. Foi o que Jesus falou. Há blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus falou que ela não teria perdão nem nesse século e nem século algum. Esse pecado no singular que o apóstolo João está falando aqui foi que ele aprendeu de Jesus, aprendeu com Jesus. Há pecado, há um pecado que é para a morte. A esse digo que não ore. Então a CCB, com essa doutrina do pecado de morte, ela tirou, né, a esperança da salvação de muita gente. Muita gente deixou os caminhos da CCB, posteriormente deixou os caminhos de Deus, né? Muitos foram para o mundo, muitos foram para situações complicadas de prostituição, de drogas. Por quê? Por causa de uma doutrina, de um erro de interpretação. Aí eu falo para vocês,
Não é o Espírito Santo que fala na boca dos homens da CCB? Não é o Espírito Santo que fala com eles? Quando eles sobem a escadinha para ir para o púlpito, ali não acaba o homem e começa Deus? Não é o Espírito Santo que toma a boca daqueles homens? Por que será que o Espírito Santo nunca corrigiu esse problema da CCB, de pecado, de morte? Ei, pessoal, por que será que o Espírito Santo nunca cobrou, nunca falou na boca deles, nós estávamos errados, né? Ai, meus irmãos, não tem nada de Espírito Santo. Isso aí não tem nada de Espírito Santo, né? A Bíblia vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada. Aqui já está revelado, aqui já está inspirado, já está tudo aqui, né? Não tem esse negócio de buscar revelação, de buscar a palavra, de buscar revelação da boca do homem, porque o homem é guiado pelo Espírito Santo. Como é que um homem pode ser guiado pelo Espírito Santo se o Espírito Santo não corrige os erros naquela igreja? Que Espírito Santo é esse que falou na boca de um desses aí, que vai expulsar o espírito de estudar a Bíblia? Será que o Espírito Santo realmente ia falar dessa maneira? Que ia expulsar o espírito de estudar a Bíblia? Cadê o Espírito Santo que não corrigiu quando um outro falou que Jesus morreu e ressuscitou, mas no reino ele não entrou? Cadê o Espírito Santo quando um deles aí falou que as pessoas estavam deixando o pão quentinho para ir atrás de farelo, atrás de estudo bíblico? Cadê o Espírito Santo que não corrigiu esses homens? Meus irmãos, aí não tem nada de Espírito Santo. Não tem nada de revelação de Deus. A revelação está aqui, ó. Você deixar as Escrituras para ir buscar a palavra é você fazer um escárnio contra a obra de Deus. É você fazer um escárnio contra a obra da cruz. É você desprezar as sagradas Escrituras que Deus preservou até o dia de hoje para nós. Deus preservou até os dias de hoje a sua palavra, e você está deixando a palavra de Deus para ir atrás de profetada, atrás de profecia, atrás de promessas. Vocês estão entendendo? Por que eu falei sobre o pecado de morte? Porque cadê o Espírito Santo para corrigir esse erro na igreja? Não teve, né? Não teve Espírito Santo. Cadê o Espírito Santo que está na CCB, que quando eles falaram que Deus nos guiou, que Deus nos revelou, que só são considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós? Cadê o Espírito Santo que não corrigiu isso? Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo? Então não tem nada de Espírito Santo, não tem nada de revelação, não tem nada de pão quentinho, tá bom? Isso é uma invencionice da cabeça dos homens. A revelação já está completa, né? A revelação já está completa. Agora, depois da pandemia, né, que foi colocado aí a ceia nos copinhos individuais, que Deus revelou para o irmão, né? Deus revelou. Depois de mais de 100 anos fazendo a ceia no cálice único, aí agora, depois da pandemia, Deus revelou para o irmão. Por que não fala a verdade? Né? Por que não fala a verdade? Vai falar que Deus revelou para o irmão que poderia também participar no copinho individual. Cadê o Espírito Santo nisso? São essas coisas que me fez acordar. Essas coisas que nos fazem acordar, né? E reconhecer somente Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Que o Senhor Jesus venha abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento e saber que é somente Ele, somente Cristo,
que nos salva de toda a injustiça. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.